Existem atualmente duas correntes de pensamentos sobre a biologia humana. Uma está baseada sobre a realidade física, segundo a qual tudo no universo é feito de matéria, e esta é uma visão newtoniana da medicina convencional. Esta abordagem considera o corpo como uma máquina, feito de substâncias químicas e de genes. E se algum problema acontece com a máquina, é atribuído a essas substâncias e a esses genes a causa desse problema. A outra corrente está baseada na física quântica. Esta visão supõe que o universo é feito de energia e que tudo que nós consideramos como sendo matéria seria na realidade energia. A maior diferença entre essas duas correntes de pensamento é que as forças invisíveis desempenham um papel fundamental dentro da nova visão da biologia, a medicina energética. A energia está ligada a tudo. Tudo que é feito de energia se mistura de maneira inseparável. Quando consideramos a vida de um indivíduo, nós não olhamos apenas o seu corpo físico. Nós consideramos também, naquele momento, a sua saúde em relação à sua visão do mundo, a sua relação familiar, a sua vida profissional e a sua relação com os problemas mundiais. Pois a nossa saúde é afetada por todas essas variáveis. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Aurici e você está no canal No Contrafluxo. Pois bem, hoje nós estamos com Bruce Lipton. E Bruce Lipton não é qualquer pessoa. Pelo contrário, é um cientista muito renomado, particularmente conhecido por causa de suas pesquisas relacionadas ao DNA e às células-tronco. Bruce é também um especialista no campo da física quântica. O Dr. Lipton, ele foi homenageado em 2009 com o prêmio do GOI Peace, e ele também é o autor do best-seller A Biologia da Crença, que você já deve ter ouvido falar. Vamos continuar com Bruce Lipton. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar. Eu preciso que vocês nos ajudem a fazer esse canal crescer e levar essas informações tão relevantes para o máximo de pessoas possível. Vamos fazer crescer a nossa comunidade. Vamos ao vídeo. A visão atual da genética mudou. A antiga abordagem, na qual me formei e ensinei, era chamada de determinismo genético. Segundo ela, nossos genes determinavam nossas características, não somente estrutural, mas também física, emocional e comportamental, de maneira que a nossa vida refletia a nossa genética. Atualmente, existe uma nova ciência que nós chamamos de epigenética. Há 40 anos, eu vi pela primeira vez em que consistia essa nova ciência, observando as minhas células-tronco cultivadas em laboratório. Eu tinha células idênticas dentro de 3 vidros de ensaio de laboratório, mas eu troquei o meio ambiente de cada uma delas. Dentro de cada vidro de ensaio se formava, respectivamente, anéis musculares e células de gordura. O importante era que essas células eram geneticamente idênticas. O destino de cada uma delas dependia do meio ambiente no qual elas se encontravam. Essa noção de controle ambiental sobre os genes é o controle epigenético. A nova medicina considera o corpo como um sistema holístico. Isso quer dizer que, se nós tocarmos uma parte, as outras partes serão também afetadas. Por exemplo, se nós tomarmos um medicamento para tratar o braço, nós observamos mudanças em nossas pernas e nossos fígados, enfim, em quase todas as partes do corpo. O fato de considerar o corpo como um sistema holístico nos permite compreender que nós não podemos obrigar nossos corpos a suportar todo tipo de sofrimento biológico. Não, pois nós temos a capacidade de nos curar através de energias que nós não vemos, energias invisíveis aos nossos olhos. O que se compreende atualmente é que a membrana de cada célula é semipermeável. Ela contém pequenas proteínas, receptores que deixam entrar e sair informações.
que se observa é que o nosso meio ambiente é responsável de forma direta pelas mutações de nossos genes. Vocês estão me seguindo? O ar que respiramos, as emoções que nós sentimos, a nossa alimentação psíquica, quer dizer, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa alimentação física, quer dizer, o conjunto de alimentos que nós consumimos, nossas relações sociais, nossas pressões sofridas no trabalho, enfim, tudo que vivemos tem um impacto direto na nossa genética. É verdade. Isso é muito importante, pois tudo que acabei de dizer contradiz a teoria genética darwiniana. Pois Darwin considerava que nós somos dirigidos pelos nossos genes. O que é incrível é que um pequeno elemento ambiental, como uma vitamina, por exemplo, pode descarrilhar os nossos antecedentes genéticos. Os cientistas que estão estudando o epigenoma, na pesquisa de soluções para o câncer e de outras doenças, estão se dando conta que nós nos construímos de fora para dentro, do exterior para o interior, e não de dentro para fora, como nós acreditávamos antes. Em todo caso, biologicamente falando, porque, como explica muito bem Bruce Lipton, nossa percepção da realidade causa um impacto sobre a nossa genética. O destino de nossas células é controlado pela química do nosso sangue, e essa química depende de como nós percebemos a vida. Se abrimos os olhos e nos sentimos rodeados de amor, nós liberamos substâncias boas dentro do nosso sangue, tais como oxitocina, dopamina, serotonina. Essas substâncias favorecem a saúde e a vitalidade do corpo. Por outro lado, se nós abrimos os olhos e vemos algo de ameaçador ou assustador, nós liberamos um outro conjunto de substância dentro do nosso sangue, como, por exemplo, os hormônios do estresse, que é maléfico para o corpo. A diferença é que essas substâncias param o crescimento e nos colocam no modo de proteção, combate ou fuga. Então, nossa visão do mundo é primordial, pois as nossas percepções do mundo são transformadas em substâncias que controlam diretamente o nosso comportamento e a nossa expressão genética. Através dos tempos, os místicos falaram de uma matriz, de um campo que englobaria tudo. Em seguida, houve a chegada da física quântica, que permitiu efetivamente demonstrar que existia, de fato, um campo quântico. E, atualmente, os físicos são capazes de realizar experimentos para observar o que se passa dentro desse campo. Eles se deram conta que esse espaço, que se acreditava vazio, é, na realidade, um espaço cheio de energia, cheio de potencial, cheio de coisas que nós não enxergávamos antes. A relação entre a matéria e a energia está atualmente baseada na física quântica. O problema da cura energética, que diferencia da cura mecânica, é que a energia compreende ondas invisíveis, que incluem nossos pensamentos, o que os físicos chamam de o campo quântico. O campo reagrupa toda a energia que constitui o universo. Está provado que é o campo quântico que forma a matéria. E como foi observado por Einstein, as forças invisíveis são primordiais na formação do mundo material. A física quântica destaca que o universo não está dividido em duas partes, onde a primeira seria o reino material e a segunda o reino da energia. Na realidade, para a física quântica, tudo é composto de energia. Tudo é energia. O que se percebe como sendo matéria é, na realidade, uma ilusão composta
de energia e de luz. Não existe nada de realmente físico. Quando os físicos começaram a estudar os átomos, eles descobriram que eles continham prótons, nêutrons e elétrons. Aí eles perguntaram do que essas partículas eram compostas. E eles descobriram os quarks. Aí eles começaram a estudar do que eram feitos os quarks. E os físicos descobriram que aquilo que se encontrava no núcleo de um átomo não tinha nada de material. Era um turbilhão de energia. Era um poderoso campo de energia. Todos os átomos são campos de energia. O que é incrível é que esses mesmos átomos constituem o que nós somos. Nós nos percebemos como matéria, mas segundo a física quântica, nós somos um turbilhão de energia. Nós somos como antenas que recebem sinais do campo quântico o tempo todo. Cada pessoa tem uma antena diferente da outra pessoa, o que faz com que cada um de nós receba um sinal diferente do campo. Sim, nós todos fazemos parte desse campo, mas cada um de nós só recebe uma parte específica, diferente dos outros. Ninguém compartilha os mesmos receptores. Vocês estão entendendo? Bruce Lipton sugere uma analogia muito interessante. Suponhamos que uma célula é como uma televisão recebendo um sinal. O que acontece se a televisão quebrar? O que acontece? Ela para de funcionar? Claro, ela para de funcionar se ela quebrar. Mas a questão é, a televisão está quebrada, mas o sinal que se recebia através dela continua existindo? É claro que sim. O sinal continua lá. A televisão não está mais lá, mas o sinal continua presente. Mas como ter certeza? Basta pegar uma outra televisão e ligá-la e colocá-la na frequência desejada. E vocês vão verificar que o sinal continua lá. A mesma coisa se aplica a nós. A mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma identidade graças a um conjunto de receptores que capta sinais do meio ambiente. Se eu morrer, eu não captarei mais nada desse meio ambiente. E, portanto, os meus sinais continuam existindo. Levando tudo isso em consideração, segundo a nova ciência biológica, a epigenética, a nossa biologia é uma expressão da matéria vinda do campo que lhe deu a forma. Um campo que existe, quer nos estejamos materializados aqui ou não. De repente, as antigas histórias sobre a espiritualidade estão em conformidade com a ciência moderna da física quântica. Nós somos um campo, nós somos um espírito, nós somos mais que esse corpo físico. É interessante porque há muito tempo nós já falávamos em espírito, em energia e em uma força invisível que parece controlar quem nós somos e o que nós somos. Tudo começa a ficar cada vez mais claro. Vocês não acham? Até o próximo vídeo.